Olá, turminha do quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje, na aula de História, nós vamos estudar aí sobre as revoltas regenciais. Este período que o Brasil foi governado por regentes, até que Dom Pedro II se tornasse aí maior de idade para poder governar, aconteceu várias revoltas em todo o país. A primeira delas que nós vamos falar aqui é sobre a cabanagem, né? Ela aconteceu na província do Grão-Pará, né? Hoje nós conhecemos como Estado do Pará. Essa revolta durou de 1835 a 1840, né? Durante 5 anos aí. A população mais pobre, mais humilde aí dessa região, índios, negros, mestiços, lutavam aí por um governador independente, um governador para a província aí do Grão-Pará, certo? Então, essa cabanagem teve esse nome, ficou conhecida com esse nome, porque essa população moravam em cabanas, né? Vocês podem observar aqui na imagem, cabanas feitas de palha e madeira, né? Que fica à beira de rios, né? Conhecemos como palafitas, né? Então, essa revolta aí foi chamada de cabanagem. Ela também foi reprimida, né, pelo governo regencial, e muitos foram presos e mortos aí em combate. A próxima revolta é a Sabinada. A Sabinada aconteceu na Bahia, ela não durou muito tempo, né? De 1837 a 1838, apenas um ano. Quem participava dessa revolta? Os militares, comerciantes e os profissionais liberais, né? Eles queriam organizar um governo adequado aí às suas necessidades, né? Enquanto o Brasil estava sendo governado por um regente, eles queriam um governador aí para a Bahia. Essa revolta foi chamada de Sabinada devido ao líder, né, que era jornalista e médico, Francisco Sabino Álvares da Rocha. Né? Essa revolta também foi reprimida aí pelo governo regencial. Aqui ao lado vocês observam aqui a bandeira, né, da revolta. Na próxima página, nós vamos ver aqui a revolta abalaiada. A balaiada aconteceu no Maranhão, né? E ela durou de 1838 até 1841. Durou 3 anos aí. O líder dessa revolta era Manuel dos Anjos Ferreira. E a revolta teve esse nome de balaiada porque o seu líder aqui fabricava balaios, né? Esses cestos feitos de palha. Então, o que a população queria aqui, né? A população mais pobre, elas lutava contra o domínio aí dos fazendeiros, os chamados também de coronéis, né? Esses coronéis, eles abusavam do poder, né? Usavam a força, a violência para amedrontar aí a população e conseguir enriquecer aí a custa dessas pessoas mais humildes, né? Mas o governo também foi o governo regencial combateu contra essa população também, né? Entrou em conflito contra essa população e essa revolta teve fim em 1841. Agora nós vamos ver aqui a Revolução Farroupilha. A revolta, que foi a mais longa da história, né, foi assim chamada Guerra dos Farrapos, porque durante esses 10 anos de luta, os militares do Exército do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina já não tinham mais uniforme para vestir, seus uniformes estavam rasgados, sujos, né, e eles eram chamados de farrapos. Então veio o nome da guerra, Guerra dos Farrapos. Essa guerra durou aí cerca de 10 anos, de 1835 a 1845. Quem lutava era fazendeiros que queria diminuição dos impostos e estava insatisfeita aí com o governo dos regentes.
Os líderes dessa revolta foram Bento Gonçalves, Davi Canabarros, Giuseppe Garibaldi. Vocês estão observando aqui a foto de Giuseppe Garibaldi. Ele lutou na guerra também ao lado da sua esposa Anita Garibaldi. Bento Gonçalves, né, chegou a ser preso, enviado para a Bahia. Ele foi preso no Forte São Marcelo, em Salvador. Quem já foi em Salvador, à vista lá do elevador Lacerda, né, à vista em direção ao mar, o Forte São Marcelo. Mas ele escapou da prisão, ele pulou no mar, nadou até a costa e voltou para o Rio Grande do Sul para lutar aí ao lado de seus companheiros. A Revolução Farroupilha, ela chegou aí a declarar a independência, né, uma república independente em 1835. Em 1839, Santa Catarina também se declarou aí república independente, mas depois ela foi reprimida aí pelo exército do governo dos regentes. Com o passar dos anos, né, houve o Acordo de Paz em 1845, que foi chamado Paz do Poncho Verde. Então a guerra aí chegou ao fim. Outra revolta foi a revolta dos malês. Essa revolta foi diferente porque foi uma revolta religiosa. Então os escravos e os libertos, cerca de 1.500 negros, eles queriam aí lutar contra a imposição da Igreja Católica, né? Eles queriam que sua religião fosse reconhecida, os malês, que é um tipo de religião islâmica, né? Eles têm a orientação da religião islâmica. Mas foi reprimida, não durou muito tempo, né? Em 1835 durou alguns meses, mas foi reprimida aí pela Guarda Nacional e pela polícia. Então, o fim desse período regencial foi cheio aí de revoltas durante esse período, né? Se deu a partir do ato adicional à Constituição, que foi assinado, né, e adicionado à nossa Constituição em 1834, era para satisfazer os liberais e os conservadores, né? Lembra que nós falamos dos dois partidos? Porém, não deu muito certo, né? E veio a desencadear essas revoltas aí por todo o país. No Para Pensar, fala o seguinte: o rei que exerce a justiça dá estabilidade ao país, mas o que gosta de impostos e leva à ruína, o leva à ruína. Provérbios 29, versículo 4. Deus nunca desampara a sua criação. Ele explica o que é parecido com ele. Um rei justo, um governante justo, dá estabilidade a um país, mas aquele que utiliza os impostos de forma indevida o arruína. Então, para pensar aí, né, nos leva aí a refletir sobre o nosso conteúdo trabalhado aí. Olha só quanto tempo demorou a Guerra Farroupilha, né? 10 anos. E o que é que eles queriam? Apenas a diminuição de impostos. Ele estava insatisfeito aí com o governo e queria a diminuição dos impostos. Aquele que cobra impostos altos do seu povo leva o país aí à ruína, não é mesmo? Agora nós vamos para nossas atividades na página 146. O Vamos Pensar, vocês vão completar as fichas aqui das revoltas, né, do período regencial. Nome da revolta, onde aconteceu, quando aconteceu, pelo que lutaram. O número 2 pergunta: existem semelhanças entre as revoltas que estudamos neste capítulo? Quais? Então, quais foram as semelhanças entre as revoltas? Quais os objetivos, né, deles lutarem? Vocês vão anotar aqui. O número 3, para muitos brasileiros, Dom Pedro II assumir o trono era uma esperança das revoltas acabarem. Que tipo de liderança você acha que um rei pode exercer? Você vai responder aqui com suas próprias palavras. O Para Pensar pode te ajudar aqui para responder essa questão.
Na página 148, vocês vão pesquisar na internet, né, quais os grupos que lutam para melhorar suas condições no Brasil atualmente. Se você achar em revista também, né, pode tirar de revistas, de jornais e colar a imagem aqui e o que diz essa reportagem, tá bom? Você pode procurar também sites de ONGs que ajudam, né, as pessoas, são organizações não governamentais que ajudam pessoas pelo Brasil e pelo mundo também, tá certo? O número 4, você vai pintar o mapa abaixo, os estados onde aconteceram a sabinada, a balaiada, a farroupilha e a cabanagem. Observe a legenda, né? A cor da legenda para poder pintar aqui os estados. O número 5, toda revolta tem uma causa que a impulsiona. Qual causa diferencia a revolta dos malês em relação às demais revoltas? Lembra que a prof falou na explicação? A revolta do malês, aqui, eles lutavam por uma causa diferente das outras, não é mesmo? O número 6, que relação há entre os conflitos como a Sabinada, a Cabanagem, a Revolução Farroupilha e o fim do período regencial? Então, lá no finalzinho do texto, né, o fim do período regencial, tem a resposta aqui do número 6, ok? A atividade de vocês é até a página 149, tá bom? Faça com atenção, não tenha pressa de fazer a atividade, tá certo? Qualquer dúvida, pergunte. Não deixe de assistir o outro vídeo que a Pro postou, tá bom? Vai ajudar vocês aí a compreender aí o assunto estudado hoje, tá certo? Então, até mais, boa atividade para vocês. Bye, bye!